Bendito seja Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Olha nós aqui no canal Rascunho da IBD. Eu sou o professor, pastor Edivaldo Pereira. Nesta oportunidade estaremos comentando a lição de número 10 da classe dos jovens. Estamos estudando um assunto nas cartas pastorais, não é? O tema da nossa lição da juventude é das cartas pastorais, a saber, 1ª e 2ª Timóteo e Tito, não é? Estaremos aprendendo hoje, não é? Nesta lição interessante, lição de número 10, nós vamos começar aí uma exposição da 2ª carta de Paulo a Timóteo, não é? Nós vamos trabalhar aí a questão da exposição da exposição da carta de Paulo a Timóteo, que ele chama meu amado filho, não é? E onde ele sauda assim: graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e de Jesus Cristo, Senhor nosso. Capítulo 2 de 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 2. Não é? O livro deve manifestar a afeição aos seus fiéis e cooperadores. Glória ao nome de Jesus. Muitos deles não passam nesse teste. Conheço vários, não é? Se você der uma nota de R$200, ele vai pensar se cumprimenta você ou não. Os boçais da fé que realmente não tem nenhum compromisso com a palavra. Isso é duro de falar, mas uma verdade que está implícita, está aí escancarada para todos nós, né? Mas vamos deixar esse negócio para lá, vamos para a exortação de Paulo, fica bem melhor, né? Ao jovem Timóteo, né? Nós vamos estar trabalhando aí a 2ª carta de Paulo a Timóteo, né? E onde estaremos com certeza tirando grandes lições desta tão importante matéria, né? Então nós vamos observar que dentro desse bojo contextualizado da nossa lição, nós temos informações sobejas aí para o nosso aprendizado, né, para o nosso deleite espiritual. Então vamos lá, 2ª carta de Paulo a Timóteo, né? Essa 2ª carta de Paulo a Timóteo é, sem dúvida, a última carta, a última epístola do apóstolo, né? Essa 2ª carta, a primeira carta é a mais pastoral, é mais prática. A 2ª carta ela é mais elaborada teologicamente. Então ela teve enorme influência da teologia e na liturgia, sobretudo de Natal, da Epifania. Então, mas isso não significa que ela não seja posterior também. Então a primeira carta a Timóteo é a carta a Tito, né? Ela adota certamente um tom mais pessoal pelas alusões biográficas tanto a Timóteo quanto ao próprio Paulo. A expressão literária é mais forte, né? Dá mais uma tonalidade de acordo com o temperamento de Paulo. Então, alternando aí força e temperatura, mística e ironia, então haja vista que transparece certa a proximidade com Atos dos Apóstolos. Não se exclui que o evangelista Lucas, o fiel companheiro de Paulo, tenha aí contribuído para essa composição. Isso tudo aqui faz parte de um compêndio de aprendizado da nossa temática, né? Dessa tão importante temática de hoje. Então, a carta é a carta que mais merece o nome Testamento Espiritual de Paulo, já que já estou aí sendo oferecido em libação. Paulo diz isso: pois chegou o tempo da minha partida, combati o bom combate, terminei a carreira e guardei a fé. Então o velho lutador transmite ao jovem sucessor aquilo que lhe foi confiado por Deus, ou ele fala do depósito, capítulo 1, versículo 13 a 14. Então dá-lhe conselho que retratam o que deverá ser o bom pastor. Para aquela época, é a 3ª geração de cristão por volta dos anos 80 depois de Cristo. Proclamar a palavra insiste aí a oportuna ou inoportunamente, né? Detalhe dentro desse sabor pessoal que Paulo fala, dentro de que revela a personalidade do velho apóstolo,
ela é preocupado aí até com o seu manto e o seu ministério de escrita, não é? Então podemos observar que dentro dessas razões, né, nós vamos ver o conteúdo que divide esse contexto. Primeiro, trabalha a introdução, a intercessão, a exortação a Timóteo, a exortação no sofrimento, que é onde ele faz a citação da traição, né? Evitar discussões inúteis, ficar firme na verdade, né? Depois ele trabalha no capítulo 3, ele fala sobre as censuras, os falsos doutores, as mulheres intrigantes, fidelidade às escrituras. No capítulo 4 até o capítulo 6, ele fecha falando da situação pessoal dele e fazendo a sua despedida, né? Então é sobre isso que a carta de Paulo, a segunda carta de Paulo a Timóteo vai tratar. Na nossa lição está exposto aqui, deixa eu me ver, a firmeza de Paulo, entendeu? E o apóstolo até o fim das 13 epístolas, né? Para iniciar, nós vamos observar que essa segunda carta, na ordem cronológica da carta a Tito, ela foi escrita antes, né? Então, contudo, tenhamos aí uma continuidade do processo histórico de comunicação entre Paulo e Timóteo. Então, essa reflexão será feita dentro de uma ordem que consta sequência bíblica. Nessa lição, ela aborda as diferenças do contexto em que a carta foi escrita. Isso eu já tratei logo no início do áudio, né? Então, há um contexto diferenciado aqui. O velho apóstolo, ele manifesta a sua profunda afeição ao seu fiel cooperador Timóteo. Ele emite claros sinais de que está lhe passando o ministério, né? E o comentarista usa aqui a tocha ministerial, né? Paulo, o apóstolo até o fim, né? Das 13 cartas da sua autoria, a segunda carta a Timóteo é a última delas, né? É a última carta. O prefácio da obra, ela apresenta Paulo chegando ao final de sua vida, ele seu ministério com a mesma firmeza que demonstrou ao longo de sua carreira, mesmo preso, né? Nós tratamos disso na lição dos adultos, das lutas, e Paulo, focamos bem essa questão da luta de Paulo e toda a observação que ele tinha com respeito a essa demanda, né? E consciência que ele tinha que, apesar do homem interior, do homem exterior sofrer, o interior estava intacto, porque guardava com o teor, né, da mensagem proposta por Deus, né? Então, quando se tratando disso, mesmo Paulo tratando como um criminoso, como preso e tratado como um criminoso, ele se identifica como apóstolo de Jesus Cristo. Ele não baixou a guarda, ele se identifica com muita objetividade. Então, Paulo se converte por volta do ano 35. Desde então ele experimentou terríveis sofrimentos. Já tratei disso também na lição dos adultos. Paulo jamais pôs o seu interesse em negócios desta vida. Pelo contrário, Paulo não que Paulo não fosse conhecedor da realidade do seu tempo. Aliás, ele estava preso por ordem de Nero. Então essa epístola também é considerada como epístola da prisão, não é? E assim sucessivamente. Então podemos observar todo o teor, toda a importância dentro desse contexto, onde vamos aprender de forma muito clara e objetiva o que Paulo, o apóstolo, tinha, aliás, passou para o jovem Timóteo, não é? O que Paulo efetivamente passou para o jovem Timóteo. Isto uma importância muito grande, porque quando Paulo faz a tratativa, não é? Ele começa já falando como que já se despedindo, né? E nós vamos trazer aqui à luz desses textos proposto pelo próprio apóstolo Paulo, ok? Então vamos observar direitinho o que está escrito dentro do seu contexto, né? E assim sucessivamente. Vamos lá para a aula. Glória a Deus, né? Como já disse, né, sobre essa exposição bíblica, nós vamos observar de forma mais abrangente, sintetizando aqui, haja visto que o vídeo é de 30 minutos, não dá para a gente chegar ponto por ponto, mas na lição dá para a gente trabalhar assim, certo?
Esta carinhosa carta, Paulo, ele foi escrita ao seu amado filho, como ele direciona. Então, pouco antes do martírio dele, né? Ela contém palavras finais de Paulo. Paulo escreveu de forma que foram inspiradas, preservadas dentro do cânon, né? Aparentemente, Timóteo estava liderando a igreja de Éfeso, né? Paulo escreveu desejando muito a Timóteo ver-te, desejo muito ver depressa para me encher de gozo. Era o que ele estava dizendo. Depois desta carta, nenhuma outra menção é feita a essa questão, a Timóteo, né? Então, a possível exceção aí está em Hebreus, capítulo de número 13, versículo 23. A tradição alega que Timóteo foi martirizado por volta do final do ano daqueles dias, né? O tema dominante aqui é o afastamento da igreja em relação à verdade. Ele faz no capítulo 1, versículo 15, capítulo 2, verso 18, capítulo 3, verso de número 8, capítulo 4, verso 4. Então Paulo relata: aos que estão na Ásia, todos se apartaram de mim. Ninguém me assistiu na minha primeira defesa. Antes todos me desampararam, né? Então o velho apóstolo estava praticamente abandonado. E isso acontece nos dias de hoje, lamentavelmente. Demas me desprezou. Demas era o companheiro de trabalho. Portanto, o tema de Paulo é ser forte na graça que há em Cristo Jesus. Então, ele fala: prega a palavra, e o que de mim entre muitas testemunhas ouvistes, confia ao homem fiéis, que sejam idôneos para também ensinares a outro. Então, Paulo não está preocupado em fornecer instruções concernentes à organização da igreja, à liderança e ao ministério, mas ele avisa que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. A principal preocupação do apóstolo em relação a Timóteo é esta: ele permanece naquilo que aprendeste, de que foste inteirado. Em um comovente final apelo, o velho apóstolo ele fala assim, em seu apelo: exorta Timóteo, conjuro-te diante de Deus e de Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos no seu reino, que pregues a palavra, né? Nesta carta, Paulo vincula a fé de Timóteo à sua avó Loide, à sua mãe Eunice, não é? Timóteo é lembrado de que ele foi instruído nas Escrituras quando criança. Capítulo 3, verso 15, Paulo faz menção. Ele também relembra por ocasião em que Paulo impôs suas mãos sobre a cabeça de Timóteo para a sua ordenação. Portanto, Paulo exorta a Timóteo: sofre, pois, comigo as aflições, e permanece naquilo que aprendeste, e que fosse inteirado, né? Então, nós vamos ver que a base, o autor dessa carta é Paulo, né? Algumas informações aqui preliminares também, não é? E foi destinada a Timóteo em Éfeso. O local da carta foi na prisão de Roma, o local que ele escreveu, né? A data está aí por volta do ano 66 depois de Cristo, logo antes da execução de Paulo, um pouco antes, né? Então, e ele diz: seja forte, é dunamo no grego, quer dizer seja forte, né? Ele trabalha essa proposta. Então, dentro desse contexto, existe uma forte evidência interna, de que Paulo escreveu 2 Timóteo. Paulo alega sobre o autor. Tudo isso diz respeito à carta que é paulina. Então, disso não temos dúvida, né? Também é prisioneiro, ele fala, eu estou preso, eu sou prisioneiro, e assim sucessivamente. Então, Paulo ele faz a tratativa muito interessante dentro desse bojo de informação contextualizado com a nossa lição, quando tratamos sobre a segunda carta de Paulo ao jovem Timóteo, ao seu substituto, e ele não teve dificuldade alguma de passar as informações para o jovem obreiro. Então, essas subsequentes 4 estamos tratando com 3 cartas pastorais, Paulo apresenta a carta, contém um relato mais detalhado de Paulo sobre as situações que estarão vigentes no mundo diante da aproximação do fim dos tempos, e da vida dele também. Então, no versículo chave
dessa carta é combati o bom combate, a carreira e guardei a fé, que está no capítulo 4, verso de número 7. Ele aborda aqui 3 assuntos interessantes, fala da persistência na luta, da fidelidade do seguidor de Jesus e instrui a permanecer na fé. Então precisamos manter viva em nossa mente que o apóstolo estava próximo de seu martírio e que essa foi a última carta. À luz disso, muitas coisas se esclarecem. O período em que a carta foi escrita é estimado por volta do ano 67 e tal. Essa questão de data nunca é precisa, ok? A capa e os livros que Timóteo deveria trazer de Troade, ele faz a observação, não é? Traga meus livros. Nero havia atribuído aos cristãos a autoria do incêndio de Roma no ano 64, né? E por isso ele executou um programa de extinção dos mesmos, extinção dos cristãos. Essa era a ideia de Nero, não é? Porque ele acusou e tinha a ideia de que os cristãos tinham tocado fogo em Roma. Pura elucubração, pura mentira, não é? Não tem nunca teve nenhuma verdade nisso, não é? Então Paulo faz a observação para trazer a capa e trazer lá de Troade, além do aspecto prático, né? Também possui um sentido espiritual. Quando vieres, traze a capa que deixei em Troade, em casa de Carpo, né? Bem como os livros, especialmente os pergaminhos. E essa recomendação está em 2 Timóteo, capítulo 4, verso de número 13. Então a capa e os livros simbolizavam a transmissão do cargo e as funções espirituais a Timóteo. Então Paulo já estava passando a transmissão do cargo a ele. Esse deveria, acima de tudo, seguir o exemplo dado pelos apóstolos e vestir a sua capa, né? Por esta razão, pois te admoesto que reavives o dom que há em ti pela imposição das minhas mãos. Ele começa a fazer a observação no capítulo 1, verso 6 de 2 Timóteo. Não te envergonhes, portanto, do testemunho do nosso Senhor Jesus Cristo, nem do seu encarceramento, que sou eu, né? Pelo contrário, participa comigo do sofrimento a favor do Evangelho segundo o poder de Deus, né? Mantém o padrão da sã palavra que de mim ouviste com fé e com amor, e esta que está em Cristo, guardando o bom depósito mediante o Espírito Santo que habita em nós. E o que de minha parte ouviste através das minhas testemunhas, isto mesmo transmite a homens fiéis e também idôneo, para que instruir os outros. Participa dos meus sofrimentos como bom soldado de Cristo. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Tudo isso Paulo estava instruindo a Timóteo, porque ele estava já finalizando o seu ministério. Todos nós temos que saber o tempo de parar e ter convicção disso. Fez a transição com muita clareza e objetividade, com os livros, com os pergaminhos, com a capa, e Paulo hoje nos dias atuais está difícil, porque as pessoas não entendem isso, porque acham que o ministério é poder, está agarrado ao poder, e Paulo quebra tudo isso, dizendo que isso não procede, né? Tu, porém, tens seguido de perto o meu ensinamento, procedimentos, propósito, fé, longanimidade, amor, perseverança, as minhas perseguições e os meus sofrimentos, quais me aconteceram em Antioquia, Icônio e Listra. Então, as variadas perseguições tenho suportado. De todas, entretanto, me livrou o Senhor. Então, Paulo estava atribuindo toda a sua vitória, não a ele mesmo, mas estava dizendo tudo ao Senhor. O Senhor livrou. Então ele instrui, pega a palavra, insta que seja oportuno, que não corrige, né? Repreenda, exorta com toda longanimidade, quer não corrige, que prega a palavra oportuna, quer não é? Corrige, repreende, exorta com toda longanimidade e doutrina. Tu, porém, sê sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faz o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o seu ministério, né? Então a Bíblia relata esses episódios, evidenciando a capa, ou seja, o manto, que ocorre aí, como ocorreu no período de Elias também, né?
Então podemos observar de forma muito objetiva o decorrer, né, e o final também do ministério do apóstolo Paulo, né? A firmeza de Paulo, já trabalhei isso aqui. Vamos ir para o tópico número: a promessa da vida. A promessa da vida. A firmeza de Paulo quanto à tua fé exterior e o seu ministério estava na compreensão do propósito escatológico das últimas coisas, sua convenção, o chamado, né, que nutria aí o apóstolo de toda esta convicção, ok? Então ele fala conservando a esperança. Paulo nos deixa um exemplo inspirador aqui, que devemos conservar a esperança em Cristo para a vida eterna. Foi isso que Paulo aponta, né? E ele fala ao amado filho Timóteo, um tom mais pessoal, ele aplica. Na primeira carta ele diz a Timóteo usando a expressão meu verdadeiro filho na fé. Agora é uma expressão mais afetuosa, né? Tratamento de amado filho revela um profundo sentimento de Paulo ao seu principal cooperador, né? O difícil momento em que o apóstolo vivia, o tempo de longe de Timóteo, né, e a expectativa de sua morte, produzia em Paulo lembranças singulares, né, e ainda mais afetiva de seu fiel cooperador. Fortifica-te na graça. Outra característica específica dessa segunda carta é a emissão de claros sinais de que Paulo está passando, não é, o ministério. Tu, meu filho, fortifica-te na graça que é em Cristo Jesus e que de mim, entre muitas testemunhas, ouviste. Confia a homens fiéis, que sejam idôneos para ensinar, seja idôneo também para ensinarem um aos outros, né? Para entender esse comissionamento, Timóteo precisa se identificar, se fortificar. No grego significa idionamou, que quer dizer crescer em força, ou continuar se fortificando. Isso exige de Timóteo uma resposta pessoal contínua. Cresce com a ajuda de Deus, sempre fortalecido pela graça divina. No grego é apresentado como charis, que é graça, ou seja, favor merecido por meios de Cristo que opera em nós, né? E assim sucessivamente. Então Paulo fala da vocação ao cristão, que traz responsabilidades maiores. Por isso Paulo anima Timóteo: compartilha as suas aflições, sofre pois comigo como um bom soldado de Cristo. Ou seja, Paulo está dizendo: você aprende comigo quando na bonança e aprende comigo no sofrimento. Quando você estiver sofrendo, não baixa a guarda, não baixa a cabeça. Isso é certeza que o seu ministério está aprovado, porque, como disse, não é, já anteriormente, a exposição bíblica, ela aponta que o vaso, a mensagem que estava no vaso é de fundamental importância. O vaso não tem tanto assim, porque o vaso é de barro, ok? Então o sofrimento de Paulo, ele serve para nos ajudar aí nos percalços geral da vida espiritual, né? Constitui-se uma reprimenda para o evangelho da prosperidade. Obviamente Paulo não recebeu qualquer recompensa imediata aqui na terra como prêmio do seu trabalho incansável. A sua total dedicação para Jesus havia escapado de uma prisão, mas agora está aí preso pela segunda vez, de onde não mais haveria de escapar. Então provavelmente foi no intervalo entre esses dois períodos de prisão que foi escrita aí a primeira carta a Timóteo, né? Então, visto que Timóteo é a carta da prisão, o Senhor, que já havia liberto o apóstolo do cárcere na ocasião anterior, não poderia salvá-lo novamente nesta segunda vez? Esta é a pergunta. Por que Deus, o Onipotente, permitiu que acontecesse isso? Isso nos ensina que Deus não age sempre do mesmo modo, da mesma forma, porém o faz de acordo com a sua vontade imensurável e sabedoria. Observemos que ele intervém diretamente em uma situação, mas em outra muda totalmente a sua maneira de agir, não é? Nos capítulos 21 a 28 de Atos, relata aí a sua primeira prisão, da qual Paulo acabou sendo liberto, né? Durante esse tempo surgiram aí cartas aos Efésios, Filipenses, Filemon,
e surgiram outros documentos, né? Eu, inclusive, tenho aqui até algumas indicações, esses documentos que surgiram posterior, né? E você vai observar que tem alguns documentos interessantes e informações que temos aqui sobre esses documentos, né? Podemos observar sobre esses materiais, o apócrifo da Bíblia, né? Com certeza ajuda bastante. Você vê, Paulo faz só inserção, né? Ele faz inferência, né? Sobre esses documentos, e nós temos aí hoje de posse desses documentos, podemos ver como aquilo circulou, como aqueles documentos passou, e o pessoal aprendia também para não ficar sem informação, né? E assim sucessivamente, né? Esse material está em 3 volumes, eu tenho os 3 volumes, né? De fundamental importância. Paulo faz menção a alguns obreiros de uma vida deploráveis, e seus amigos, no meio da maioria deles, ficavam em outro lado e não tinham aí condições de visitá-lo. Talvez não tinham autorização, ou até mesmo estavam com medo, né? Porque naqueles dias era complicado. Herodes estava dominando tudo, e o pessoal estava sofrendo muita repreensão, né? Aí Paulo havia enviado Tíquico para Éfeso, talvez como portador de uma dessas cartas, né? Pois Timóteo provavelmente ainda se encontrava em Éfeso, né? Praticamente todos os amigos da província da Ásia haviam se afastado dele, entre eles principalmente o Fígelo e Hermógenes. Fígelo e Hermógenes, e havia se afastado também, os quais aparentemente haviam um contato aí mais próximo, né? Por isso, pelo visto, Demas o havia também abandonado completamente, e Alexandre, o ladroeiro, havia causado muitos males, e ele faz questão de esboçar isso com muita clareza, né? E assim sucessivamente. Apenas Lucas ficou próximo dele, e Onesíforo foi quem visitou na prisão, né? Então são informações importantes que está contida sobre a vida do apóstolo Paulo, e contida nessa segunda carta de Timóteo. Então o grande apóstolo praticamente não tinha mais chance de proclamar o evangelho. Os milagres não mais aconteceria, ou aconteceram, né? Quantas vezes esse homem conseguiu se apresentar em público, dizendo sinais, realizando sinais, demonstração, poder, né? E milagres, né? Deus, pelas mãos de Paulo, está escrito no texto, fazia milagres extraordinários, a ponto de levarem aos enfermos lenços e aventais do seu uso pessoal, diante dos quais as enfermidades fugiam das suas vítimas, né? O espírito maligno se retirava. Atos capítulo 19, versículo 11 e 12. Grandes possibilidades aí se abriram diante dessa possibilidade inimaginável. Estavam em seu dispor, e Deus estava com ele. E o texto diz assim: porque uma porta grande e oportunidade para o trabalho se me abriu, e há muitos adversários. 1 Coríntios capítulo 16, verso 19. E o texto prossegue dizendo: ora, quando cheguei a Troade para pregar o evangelho de Cristo, e uma porta se abriu no Senhor, não é? No 2 Coríntios capítulo número 2, verso 12, Paulo podia afirmar isso, né? Porque sua jornada ele seguia nos caminhos indicados por Deus. E bem sei, ele diz assim: e bem sei que ao visitar-vos irei na plenitude das bênçãos de Deus, de Cristo Jesus. Romanos capítulo 15, no seu verso 19. Para esse momento, para esse mesmo apóstolo, o qual se abriram tantas portas, e ao Senhor se manifestou abertamente, agora no final da sua vida, fechava-se para sempre a porta de um presídio. Todos haviam abandonado, mal tinha amigos, não havia milagres, e as falsas doutrinas e irmãos representavam uma ameaça para a igreja que ele havia fundado. Então, mal tinha condições de desenvolver algo, né? Agora estava preso de lado, estava posto de lado, né? E em sua primeira defesa no tribunal, Paulo estava completamente só. Ninguém optou a apoiá-lo.
onde estavam os seus amigos? Devemos pensar sobre isso. Devemos pensar nisso e sobre isso. Ele contava ainda com a última visita de Timóteo e de Marcos para que pudesse vê-los novamente, né? Mas parece muito incerto que isso tenha acontecido. Assim, Paulo pode ter ficado decepcionado, né? E assim sucessivamente. Então, a lição é muito importante. A segunda carta de Paulo, esse esboço aqui é interessantíssimo. Nós vamos observar quanto o ministério pesa, não é? E as dores que se sofre, né, com esse tipo de coisa. Ele sofre, pois, comigo, ele faz um convite. E no no tópico número 3, ele fala dos tempos trabalhosos. Nos últimos dias, de acordo com a Bíblia Pentecostal, essa expressão últimos dias aparece no Novo Testamento, é a era cristã em sua totalidade, né? Em Atos capítulo 2, 17, Pedro cita os últimos dias como eras da igreja. Já o presente dia de Pentecostes, há texto que, contudo, indica que se trata de tempos do fim e os dias que antecedem a volta de Cristo, né? Haverá homens, né? Então a falência do corpo, né, começa a degeneração das células. Paulo era bem consciente de sua origem, de seu problema de humanidade. Não era estrutural ou coletivo, mas individual. Por isso não nutria a esperança de alguma em estruturas humanas. Os tempos trabalhosos são uma consequência da perversão pessoal, né? A característica apontada pelo apóstolo são nítidos, né? O retrato de que vivemos nos dias de egoísmo, né? Amantes de si mesmo, materialismo, avarentos, ganância, presunçosos, né? Desobedientes, soberbos a pai e mãe, ingratidão, profanação e desesperos aos valores também, desprezo aos valores da família, sem afeto, como o texto diz assim, sem afeto natural, né? A hostilidade, a calúnia, a crueldade, o ódio ao bem, o ódio e ao bem, o apego ao mal, a busca desenfreada dos prazeres, ou seja, do hedonismo. Então Paulo aconselha Timóteo tudo isso aí, né? Ele diz: destas coisas afasta-te. Bendito seja Deus, dessas coisas afasta-te. Canal Rascunho da EBD, ensinando para transformar vidas.